Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina didática do ensino superior. É uma disciplina onde vocês estarão se encontrando com as metodologias de ensino, métodos de como vocês vão aplicar o conteúdo de vocês, método de como vocês vão facilitar o conhecimento. É importante que vocês estejam cientes desse ementário. Esse ementário dá a vocês uma responsabilidade de buscar pesquisar um pouco mais sobre o conteúdo, né? Se atentar quais são as melhores metodologias, adequando ao ambiente de vocês, à realidade de vocês. Nosso ementário trata da compreensão da função da didática, trazendo ele como um elemento organizador de fatores no processo do ensino e aprendizagem, na elaboração desse planejamento de ensino, mas também trata de uma visão crítica no papel do planejamento. Essa visão crítica dá a vocês uma responsabilidade de adequar-se todo o conhecimento de vocês, todo o conteúdo programático, toda a questão da técnica à realidade de vocês. Essa teoria, ela sempre tem que trazer o aluno como o papel principal, dentro dele o papel principal para o conteúdo. Ele tem que vivenciar esse conteúdo, ele tem que estar presente nesse conteúdo. Por isso que exige uma visão crítica nesse papel do planejamento. Esse planejamento precisa ser dinâmico, precisa trazer dentro dele a construção do conhecimento pelo que o educando espera, seja ele numa formação profissional, seja ele na escolha dessa formação profissional. A didática está presente sim, desde o início da vida escolar do aluno. Ele vai trazendo uma visão do que é um planejamento, e a didática também é uma forma de avaliar e autoavaliar o professor. Ele vai deixar a marca do professor como um professor que tem uma boa facilidade de passar esse conteúdo. Eu quero falar um pouco sobre a evolução da educação, ou um pouco da história da educação. Por que surgiu? O que é educação? Quais são os principais fundamentos para que você tenha essa visão do que é ensinar, do que é educar? Quem tem realmente o verdadeiro papel na educação, né? Precisa esse alinhamento entre a sociedade e o indivíduo, a família e o indivíduo. Então, são fatores que precisam ser analisados antes de você preparar, planejar todo aquele conteúdo. Então, a construção do sistema escolar não foi um trabalho que se fez senão com grandes sacrifícios, né? Houve várias e várias técnicas para chegar onde nós estamos, né? Para trazer para a gente toda essa visão do que é educar, do que é facilitar um conteúdo, do que é trazer esse conteúdo para dentro da vida do aluno. Cada povo, cada século, cada pensador, cada pedagogo contribuiu com atos e também teses para a melhoria desse conhecimento, e para também ficar conhecido como metodologia, como método correto para alguns, ou para outros trazer um diferencial, né, se adequar a cada realidade. Longe de várias e várias nações que possa ser considerada possuidora do sistema educacional definitivo, mesmo porque a educação ela é vista como um ato atrelado às condições da sociedade. E essa, por sua vez, está em um processo contínuo, né, de evolução, de conhecimento. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, então o professor precisa estar ciente que o aluno ele sempre vai estar buscando se adequar à realidade dele, mas com um conhecimento e um pensamento macro, né, além de uma forma globalizada. Então é importante observar que nos dias atuais ficam cada vez mais difíceis modelos de pedagogias individual, até porque cada aluno tem seu tempo, tem a sua realidade, né? Tem o seu conhecimento, ele já traz um conhecimento prévio, independente da idade, ele já traz um conhecimento prévio para a sala de aula, porque ele sempre vai estar convivendo com alguém, tendo uma realidade, ele sempre tem uma cultura, tem uma educação diferente, e isso precisa ser respeitado, né? Houve também uma visão do importante saber através da escola nova. Foi ela que influenciou os destinos da educação ocidental, e esta ainda pode ser estudada e aplicada em algumas situações, criticada ou modificada.
A escola nova, ela trouxe uma base ou um embasamento em cima de alguns autores. Eu vou deixar aqui com vocês os principais autores que defendem a importância da didática, que traz essa importância como uma metodologia correta de uma forma peculiar, vendo o indivíduo como ele é dentro da sua realidade, dentro dos seus pontos. Eu posso citar Paulo Freire, eu posso citar Montessori, eu posso citar Piaget, eu posso citar Gardner. Então, são tantos que você pode estar analisando e trabalhando esses pontos dentro de uma adequação à sua realidade, né? São autores que serão citados por vocês, que serão referenciados no conteúdo de vocês, mas que precisam ser vistos dentro de uma inovação, dentro de uma evolução. Os seus pensamentos podem não ser o ideal para se colocar em prática hoje, mas é uma base daquilo que você pode adequar para a realidade de hoje. Quero conversar com vocês um pouco sobre educação, escola e professores. O que seria ensinar ou para que ensinar? Antes de estudar os aspectos didáticos propriamente ditos, é muito importante a gente refletir um pouco o que é ensinar, o que é educar, que sentido faz o docente estar sempre à frente de facilitar esse conhecimento, né? Precisa que se tenha uma consciência do sentido da atividade do professor e o que ele precisa ter dentro do seu conhecimento. O professor, antes de planejar, antes de finalizar um planejamento, ele tem que se autoavaliar, tem que se autoquestionar. Por que eu realmente ensino? De onde eu tirei essa base? Ele precisa ter essa estrutura, né? Ele precisa ter essa referência consigo. Então, de onde eu tirei essa base? Por que eu estou ensinando isso? De onde vem essa informação? É seguro? É algo que eu posso certificar, né, como correta? Então, isso significa que os aspectos didáticos, ele deve estar subordinado à definição, a propósitos educativos, a algo que seja válido para orientar os seus trabalhos, os objetivos no que se propõe alcançar. Tudo que o adulto ou a criança vai encontrar como elemento fundamental tem que ter uma base teórica e também uma base referencial. A formação pedagógica dos futuros professores se sustenta em 4 pilares. E, na verdade, são bem mais do que 4. Digamos que eu tenho uma base de 12 pilares. Eu vou citar 4 pilares aqui, que são aqueles que alinham aos demais, né? O primeiro pilar é uma reflexão da ordem, tanto histórica como filosófica, socióloga, a respeito da instituição escolar, a respeito do papel da sociedade e todas as finalidades atuais da educação. Eu não posso trazer uma referência ou não deixar de citar uma referência, mas também não deixar de adequar essa referência para essa realidade. Um exemplo seria daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos nós estaríamos colocando da nossa disciplina o cenário de 2020, o que ocorreu em 2020. Daqui a 20, 30 anos as pessoas elas vão desacreditar que o mundo inteiro parou, né? Se é que não possa vir situações que possam ocorrer, outra necessidade de se parar tudo. Então, tudo hoje se torna um conteúdo, uma referência para uma realidade do conteúdo programático. Tudo hoje se torna a realidade, se torna um ementário para uma determinada situação disciplinar, seja em qual matéria for, seja em qual disciplina for. Então, tudo que nós estamos vivenciando hoje, lá amanhã ela se torna algo que está dentro da sociedade como base, como ensinamento, né? Como um guia do que você pode se prevenir para outras coisas que possam acontecer. Outro também é o conjunto de conhecimento científico, né? Acerca de toda a estrutura e do funcionamento psicológico do aluno. Esse conhecimento científico, ele é a base, independente da idade, do seu público-alvo. Você, enquanto professor, você precisa ter uma noção psicológica, um conhecimento psicológico para perceber no seu aluno, aquele mais retraído, se ele realmente vai estar
entendendo aquele conteúdo, o que é que sinaliza o seu corpo naquilo que está absorvendo. Você precisa estar atento para ajudar isso. Eu não posso deixar as coisas passar na minha frente sem que eu tenha esse cuidado de que eu tenho uma responsabilidade de deixar algo. Então, essa interação entre o professor e o aluno é preciso que haja, quer o professor queira ou não, né? Outro ponto é a questão da iniciação da prática e essa prática de diferentes métodos. Eu não posso deixar que nenhum conteúdo ele seja visto como algo utópico ou teórico. Eu tenho que trazer todo esse conteúdo para uma realidade muito próxima do aluno, né? Fazer com que ele vivencie, para que assim ele não aprenda, mas apreenda e traga todos os pontos para a sociedade. Ele seja também um facilitador desse conhecimento. Nenhum conhecimento pode ficar dentro de quatro paredes de uma sala de aula. Esse conhecimento ele precisa ir adiante, o aluno precisa repassar esse conhecimento para o mundo, né? Para toda a sociedade. Começa com uma base familiar, se dependendo da idade do aluno, da faixa etária do aluno, essa base, esse conhecimento vai para a base familiar e daí se estende para toda a comunidade, sociedade, enfim. Tem que ser algo estendido, né? Continuado. E o quarto, né, que eu deixo aqui para vocês, é o estudo psicológico e pedagógico da didática das disciplinas escolares. Quando trato escolares, isso vai bem adiante, isso vai em toda a base educacional, independente se você está no ensino médio, fundamental, numa formação profissional, né, numa graduação, ou até mesmo já se especializando dentro desses pontos que são analisados para o conhecimento. Diante disso que nós começamos a discutir, a debater, né, a se assimilar com o conteúdo, eu trago um questionamento. O que é educação? O que realmente é educação? Se fosse para a gente definir educação, são tantos os pensadores que trazem a educação de uma forma acertada, outros de uma forma crítica, e hoje mais crítica do que mesmo acertada, porque é uma diversidade tão grande de definições, porque vai para cada realidade, né? Vai para cada momento. O que seria a educação hoje, ou como seria uma metodologia da educação hoje, a partir do ensino fundamental 1, ou até mesmo no ensino infantil, há uma especialização. Como seriam os métodos, a metodologia utilizada? Hoje todo o mundo está dentro de uma evolução e trabalhando com aulas remotas. Então, eu já definiria a educação de uma forma diferente do que nós temos de alguns autores, né? Então, a definição de educação parece ter se tornado algo bem diverso, né, por muitas pessoas. No entanto, a prática parece revelar que ainda há certas confusões a respeito desse termo. Haja vista o grande número de teorias, de abordagem, né, de acertos, de fracassos em muitas instituições na questão da tarefa de educar. A metodologia é tudo e a metodologia é quem vai levar o sucesso ou o insucesso daquele aluno ao seu conhecimento. Então, a educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, de uma forma geral, habilidades e competência. Eu já poderia definir a educação dentro desse pensamento para uma formação profissional, né, para uma maturidade a mais do aluno, ou eu também posso definir a educação como um direito fundamental de todos, que perpassa, na verdade, a todo o desenvolvimento humano por meio do ensino e aprendizagem, e ela vem visando desenvolver e potencializar a capacidade intelectual desse indivíduo. Cada país, cada sociedade tem sua realidade, tem seus valores diferentes, e por isso eles têm uma concepção diferente de educação, mas todos precisam ser respeitados, porque eles estão definindo dentro da sua realidade, né? E foi por esse aspecto que o representante das nações indígenas, ele começou a trazer uma metodologia, uma forma de como facilitar esse conhecimento sem tantas ajudas, sem tantas ferramentas, né? E ele começou a
na verdade, designar as pessoas mais sábias, que reconhecessem as diferentes nações, que trouxessem umas concepções diferentes das coisas, para, sendo assim, os senhores que ficariam mais à frente do que era educação. E isso veio a incomodar muita gente, isso veio a deixar algumas pessoas muito ofendidas, né? Ao saber que nossa ideia de educação, ou a ideia de educação deles, não é a mesma que a nossa. Isso veio deixar algumas pessoas, de uma certa forma, criticando e tentando barrar essa sua visão do que seria educação. Mas a educação pode ser considerada por cada um de nós tudo aquilo que a gente deixa de conhecimento e de evolução no indivíduo. São pontos fundamentais que precisa estar dentro do interesse de cada indivíduo e que ele precisa estar em busca constante. A educação não se para nunca, não é uma base de princípios, não é uma base de personalidade, não, é algo que você tem que buscar constantemente. Eu quero mostrar um pouco do que seria essa ligação da educação, dos valores, do que seria objetivo, do que seria as prioridades da educação. Nós sabemos que o ser humano, o homem, ele é um ser passivo, por isso em determinada situação, cada um reage de acordo com a sua escala de valores, com o seu comportamento, com a sua técnica, com a sua vivência, com a sua personalidade, né? Alguns procuram transformar a situação, pois ela não está de acordo com seus valores. Outros, no entanto, não querem que seja modificada, né? Pois elas correspondem aos seus valores. Isso precisa ser respeitado, de uma certa forma, precisa ser respeitado. O que eles querem ou o que a situação determina é que eles permaneçam, que geralmente eles sejam beneficiados da educação, ele traga um retorno, isso lhe traga um retorno. Essas pessoas, inclusive, estabelecem hierarquia de valores que procuram impor às demais. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas lembranças de como era se colocado o princípio na escola. A escola, o professor do ensino infantil, o professor do ensino fundamental, do 1, 2, o professor do ensino médio, iam crescendo uma escala de responsabilidade, uma escala de tratamento, uma forma de como se lidava com a gente. Tudo isso ficou marcado na nossa história, que são princípios que está dentro daquela pessoa que está facilitando o conhecimento, são personalidade e que, por sua vez, de uma certa forma, nos ajudou a nos formar da forma que somos, né, como conhecemos, da forma que conhecemos, alguns com uma compreensão maior, outros com uma exigência maior, mas isso não quer dizer que não esteja interligado a valores, a objetivos e também a prioridades. Que prioridades seriam essas? O conhecimento. Os objetivos prioritários da educação brasileira traz, segundo vários autores, mas aqui eu cito Demerval, ele traz uma fase do que é a realidade concreta do homem brasileiro. Tem alguns objetivos gerais, né? E tem alguns objetivos prioritários para a nossa educação. Eu cito aqui 4, mas no conteúdo, lá no conteúdo de vocês, no material de vocês, vocês vão encontrar bem mais. Mas eu cito a educação dentro de um subsistema, eu cito a educação para a libertação, eu cito a educação para a comunicação e eu cito a educação para a transformação. Enquanto eu estou numa formação profissional, dizendo-se dentro de um círculo pedagógico, ou é a profissão que eu quero seguir, é a docência que eu quero seguir, que é o que vocês estão se preparando, então eu posso escolher uma dessa. Em determinada situação você vai utilizar uma dessas, né? Você pode utilizar como uma comunicação mais amena, onde você vai debater com o aluno, onde você vai fazer um círculo de debate, de conversa, onde você tem uma troca de conhecimento. Eu posso fazer com o método de educação para a transformação. Hoje, se fosse para a gente... Se fosse não, como nós estamos preparando uma aula, como nós estamos planejando uma aula, para trabalhar e transformar as pessoas
em evitar essas resistências, em estar se adaptando a uma realidade, é um cenário inevitável. Então, tudo isso eu posso considerar dentro de uma metodologia de educação para transformação. De início é difícil, talvez seja uma dos métodos mais difíceis, porque há uma resistência à questão das mudanças. O ser humano ele tem mais uma visão de colocar um problema em cima do outro do que resolver aquele problema. Então, essas dificuldades significa colocar um problema em cima do outro. Então, a da transformação é algo que precisa estar sendo colocado em prática em todos os conteúdos para que haja no futuro uma visão de resistência menor em relação ao ser humano. Eu defino para vocês esses métodos, tanto da libertação como do subsistema, onde o subsistema traz uma análise mais detida, que revelará o homem brasileiro de uma forma geral. Eu delimitei, né, eu trouxe mais para a nossa realidade, mas essa metodologia, ela não sabe tirar proveito da possibilidade da situação. Ela fica mais fechada, ela fica mais conteudista, seria uma forma de definir melhor, né? Ela fica mais conteudista. Então, a da libertação é como pode o homem utilizar todos os elementos da situação. E tirar dele também essa questão das interferências, né? Se ele não é capaz de intervir nela, se ele não é capaz de decidir, de engajar-se, de assumir pessoalmente a responsabilidade de suas escolhas. Isso é um questionamento que ele faz para ele mesmo, e dentro do conteúdo eu trago esses questionamentos, eu faço com que eles vivenciem esse questionamento e vai fazendo essas mudanças para que ele venham a próprio se autoavaliar. A da comunicação traz uma visão bem mais clara, né? Que ele traz uma consciência de possibilidade dos seus limites. Você mesmo pode até ultrapassar, superar suas expectativas, porque você vai aprendendo como melhor se comunicar, como melhor participar, você se torna um ser ativo do conteúdo. E essa consciência só adquire através da comunicação. E a da transformação, como eu já falei, tem todos os objetivos de você atingir, né? De você alcançar essas mudanças, de você ter uma visão do panorama de uma forma geral e de você trazer esse panorama para a sua realidade dentro do fundamento educacional. Dentro desses objetivos, trazendo para a prioridade, eu ainda vou trabalhar um pouquinho da educação e a escola. Mesmo que esse ambiente escolar ele nunca vai sair da vida do professor, o professor sempre vai estar inserido nos dois papéis, como professor e como aluno, porque o professor sempre está buscando, está se inovando, se especializando, conhecendo, buscando esse conhecimento. Então, a educação escola, ela está presente, ela é prioritária na vida do professor. Ela não se confunde com escolarização, pois a escola não é o único lugar onde a educação acontece. A sociedade, todo o contexto do que é comunidade, do que é família, tudo isso é estendido à educação, tudo isso é estendido à escola. A escola, ela se faz presente na vida do ser humano sempre, né? Nós sempre estamos abertos para aprender, mas também para deixar algo, para ensinar algo. Em todo lugar existem redes estruturais, sociais, de transferência, tanto no saber como na visão de uma geração para outra, como no início do nosso conteúdo, eu falei como seria um planejamento de uma aula do cenário de 2020 daqui a 20 anos. Como nós estaríamos preparando essa aula, vivendo essa realidade. Mesmo nos lugares onde sequer há uma sombra de algum modelo do ensino formal, existe uma centralização do que é educação, que existe educação, né? Mesmo se as escolas fossem abolidas e as crianças, de uma certa forma, elas estariam aprendendo, porque o ser humano, ele é dotado de uma inteligência, ele já nasce com um conhecimento, né? Então, seria isso possível? Se as escolas não existissem, as pessoas teriam um jeito de aprender? Seria isso possível? Paulo Freire, ele já dizia que não é o fracasso escolar, mas o fracasso da sociedade inteira que traz uma comunidade ou que faz uma comunidade educativa com sucesso ou não, né? Enquanto alguns autores consideram a escola como uma instituição que começa e termina em si mesmo,
Freire estuda o problema da educação inserido dentro desse mecanismo social. Toda a vivência, tudo que você absorve fora da escola, você leva para a escola. Assim também como tudo que você absorve dentro da escola, você leva para fora e deve levar para fora dela, para que haja essa mudança, para que haja essa evolução na sociedade. Paulo Freire, ele foi muito... ele teve um pensamento muito assertivo do que seria a educação na sociedade e como a sociedade ela é capaz de trazer um método educativo muito maior do que a escola, porque às vezes o conhecimento que se traz de fora e entra dentro da escola, ele vai fazer um papel fundamental muito maior do que técnica, do que conteúdo, né? Ele deixa de ser, aquele sentido conteúdo, ele deixa de ser o papel fundamental e passa a realidade um fator principal para aquele aprendizado. Se fosse hoje para a gente conversar sobre a educação ambiental, o que seria a educação ambiental e sua importância? Nós poderíamos estar se referenciando ao que acontecia há 20, 30 anos atrás, como nós temos as últimas referências? Não. Nós estaríamos vendo uma realidade onde nós temos a natureza totalmente destruída e nós pagando as consequências de todos os nossos atos. Então, seria pouco provável que utilizaríamos uma referência e não uma realidade. Então, o professor como profissional, ele não é o único agente da educação, e Freire já dizia isso com muita clareza, né? Ele tem uma validade, o seu conhecimento tem uma validade, porque tudo é adequado a uma realidade, tudo é questionado. O ser humano hoje, ele é muito crítico e ele já traz um conhecimento prévio, sem contar que a tecnologia ela está totalmente... visível na vida do ser humano. Ele utiliza a tecnologia para tudo, ele aprende com a tecnologia, ele muitas vezes se referencia e chega a entrar num debate com o professor, desconsiderando o que o professor diz e apresentando que as informações mais atual diz, deixa. Então, se admitirmos que o professor é um mero transmissor de informação, nós teremos uma consciência que o professor ele precisa estar em constante evolução, ele precisa estar sempre buscando estar atento ao que está acontecendo no mundo, muito próximo de você, né, no seu estado, no município. Ele precisa ter esse conhecimento real, ele precisa estar atualizado. Digamos que o professor, se ele não tem o hábito de ler, de buscar ouvir um jornal ou assistir, fazer uma leitura prévia do que está acontecendo, ele pode se deparar em situações bem constrangedoras com o aluno que tenha esse hábito, porque ele vai trazer aquele conteúdo para a realidade. Então o professor ele precisa estar atento a isso.